Hoje a gente começa o Radiocast com uma entrevista que o nosso repórter Júnior de Castro gravou com a atriz Vera Holtz e com o ator e músico Frederico Pupi. Eles conversaram sobre o espetáculo Ficções, que entra em cartaz hoje no Grande Teatro do Sesc Palladium e fica até o dia 26 deste mês. Bora conferir? Começar o Radiocast de maneira diferente. Júnior. Sapiens, uma breve história da humanidade, da luz a ficções. Espetáculo em cartaz aqui no Teatro do Sesc Palladium, de quarta-feira a sexta. No palco, Vera Holtz convida o público a discutir sobre reflexões da mente humana e também, por que não dizer, sobre as loucuras disso. Frederico Pupi, ao lado dela, dá o tom musical à peça. E meninos, aqui do meu lado, quero conversar com vocês o seguinte: eu assisti essa peça em abril do ano passado, quando ela veio para o CCBB aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei muito impactado, fiquei arrepiado de assistir e eu queria ter feito essa entrevista naquela época porque eu tinha muitas questões. Mas vamos partir do princípio, porque eu sei que você leu o livro em 2011, né? 2011, eu li o livro pela primeira vez, né? O Sapiens, presenteei muita gente. E me surpreendi também com o livro. Mas aí como que esse livro chegou até você e mais, ele já te tocou logo de cara? De cara. No começo é difícil ler, porque ele é uma leitura, né? É uma leitura difícil inicialmente. Mas esse recorte do sistema de crenças, né? Da capacidade que o homem tem de criar histórias, inventar histórias, aí conta para outro passa a acreditar, que conta para o outro que passa a acreditar, né? E é toda essa malha de ficções, de crenças, e essa capacidade que ele tem de cooperação a partir de acreditar na historinha que o outro contou. Eu gostei muito desse recorte já no livro, porque a partir da hora em que você começa a analisar suas crenças, né? Você passa a se expandir melhor, porque tem crença construtiva, tem crença obstrutiva, crença transparente, tem coisa que você nem sabe que você está acreditando. Fala, mas por que eu estou acreditando nisso? Né? Se isso está impedindo um processo de expansão. Então isso já me, sabe, falei, nossa, que é isso? Narrativa? Né? O que é isso, gente? O que esse livro está falando? Quem somos nós, né? Por que só nós, os sapiens, né? o homo sapiens, o homem sábio, o homem que sabe, por que só nós sobrevivemos? Se nós temos, pelo menos até o momento, 21 espécies de humanos. Então, essas reflexões todas, o livro começou a levantar. Mas aí, a partir daí, ele não seria uma peça ainda, né? Você nem imaginava que isso ia acontecer. E eu sei que, além disso, a peça, quando houve esse convite para a peça, a parte musical também já nasceu junto com o início, né? Veio junto. A gente começou os ensaios juntos para somar as linguagens. A linguagem verbal, que está na boca dela, e a linguagem musical. Então nasceram junto, elas se complementam, né? E Federico ele morava junto com o... durante o processo eu estava morando junto com o diretor. O diretor, na realidade, ele mora em Barcelona. Então ele não tinha lido o livro. O Rodrigo Portela não conhecia o livro. Ele não conhecia nada. Já queria fazer a peça. E aceitou fazer quando ele foi convidado pela Alessandra. Aceitou a ideia de ser uma fêmea, né, contando a história. Mas por que foi a escolha de uma mulher fazer? Porque eu acho que a narrativa, né, porque contar a história da humanidade nesse momento histórico onde estamos, colocar um homem contando a história da humanidade, é um pouco fora de cogitação nesse momento, né? Tinha que ser uma mulher falando, a narradora, né? Então eu imagino o impacto do público também, porque como eu disse aqui, eu fiquei muito impactado quando eu assisti a peça e acredito que vocês têm uma repercussão muito grande, né? Como que isso chega para vocês? Não, e foi uma surpresa, tá? O espetáculo estreou com 40 dias, então foi um espetáculo que ele vai se fazendo, às vezes, tecendo esse espetáculo já com a presença do público. Nós fizemos a premiere no CCBB, né, no Rio de Janeiro, fomos para o Festival de Curitiba e viemos para Belo Horizonte, onde ficamos 5 semanas. Um período muito importante para a gente. Porque o espetáculo aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos muito retorno do público.
eles ficavam no final para conversar com a gente, queriam tirar foto, queriam conversar, ficavam impactados, como se falou. Então, nós todos, né, o público e nós, a equipe, nós entramos num processo meio de comunhão para entender o que obra era essa. O que funcionava, o que funcionava. Meu Deus, estão rindo aqui, por que você está rindo? Não, mas ali, quando você falou tal coisa, Vera, eu já parei. Eu falei, mas quando você parou no primeiro 3 minutos, né? Teve falou assim, não, quando você falou, nós somos metade DNA, metade minha escolha. Eu já parei ali. Eu falei, mas pô, acabou de começar. São primeiro 3 minutos de peça. Primeiro 3 minutos eu já estava né? Estava assim, já em reflexão. Então isso foi, sabe, como eu falo assim, Belo Horizonte fincou as estruturas do espetáculo pra gente. A raiz, os fundamentos do espetáculo, e com essa cooperação já com a plateia. Então, surpreende para vocês? Surpreende a gente. Tá? E como uma peça que levanta muitas perguntas, a gente recebe no final do espetáculo muitas perguntas e muitos comentários das pessoas da plateia. Assim. E mudam muito de cidade em cidade. Em Belo Horizonte o público levantava determinadas questões, no Rio outras, em Porto Alegre outras ainda, em Brasília outras. Então, depende, vai mudando assim, né? As partes do espetáculo vão tocando o público conforme a cidade no qual a gente está. E o seu papel na peça, além de musical, você tem um papel meio híbrido também, né? De interlocutor, espectador. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu recebi o convite para participar desse espetáculo por parte do Rodrigo Portela. Eu já tinha feito várias trilhas de outros espetáculos dele. Mas nessa ele colocou uma frase a mais. Ele falou, não, eu quero que você toque, quero a sua música e quero o seu corpo também nisso. Falei, exato. Falei, tá bom, então tá à disposição, tá aqui. Vou prestar meu corpo. E isso foi muito interessante para mim, foi um desafio, porque eu estou muito acostumado a estar no palco, em um contexto musical. Gosto muito de falar também, mas nesse espetáculo eu estou num papel híbrido e isso foi muito estimulante para mim. Eu acho que descobri novas capacidades e novas formas de me expressar também. Então foi muito interessante esse processo e está sendo, porque na verdade esse espetáculo ele vai se modificando aos poucos e a gente vai tendo interações em novos lugares, tanto nós dois no palco quanto com a plateia. Então é um espetáculo muito estimulante. A cada vez a gente vai melhorando, aperfeiçoando um pedacinho. Palco menor, palco maior, palco gigante. Palco gigante, exato. Um compridinho, um palco muito comprido, mais largo. Mais largo, mais tempo. Aí o espetáculo vai... Se adapta, né? Se molda tudo. Se molda isso tudo. Agora, essa loucura das ficções da cabeça humana, eu quero ir lá no princípio da sua juventude, inclusive, Vera, porque muita gente talvez não saiba, mas Vera quase foi freira? Isso quase. Foi uma ficção da sua cabeça ou não? Assim, eu não sabia disso. Eu era muito religiosa, né? Quer dizer que eu era muito religiosa, mas eu devia gostar já do ritual da Igreja Católica, né? Porque ela é toda ritualizada, né? A Igreja Católica, a sociedade do espetáculo ali, não tem melhor lugar, né? Figurino, luz, né? Uma literatura poética, né? De todo, né? As músicas. Então talvez isso já mexia um pouco. Mas eu realmente fazia hora santa, eu gostava de estar em comunhão. Gente, como é que eu soube disso só agora, cara? Tô chocado. Mas isso para mim, então talvez seja uma grande ficção do homem, né? A criação de Deus, né? A criação do pecado, a criação disso tudo. É genial, né? A capacidade que o homem tem nesse sentido. Aliás, uma grande criação, né? E então isso foi realmente hoje, né, vendo dessa forma, já é o primeiro sistema de crença. Eu comento sobre isso, que é óbvio que o homem gosta da ideia de saber que ele foi criado por um Deus. Mas na realidade nós somos animais e, portanto, descendemos de animais. Eu coloco isso na peça. E eu acho que sim. Isso foi realmente uma narrativa bastante importante para a minha formação. Sorte que Vera não virou freira, afinal de contas a gente não teria ela aqui hoje, provavelmente, né? Fazendo música. Vai saber o que ela ia inventar sendo freira. Já pensou? Vai saber. Agora eu ficaria aqui a tarde toda, dias conversando com vocês, mas a gente tem pouco tempo, infelizmente.
Mas para encerrar, ao invés de eu fazer o convite para o público, eu gostaria que vocês olhassem para nossa câmera e convidassem aqui o público de Lógico, olha, Belo com o maior Horizonte. prazer a gente convida vocês para vir assistir a peça Ficções, Com direção do Rodrigo Portela, aqui no Sesc Palladium, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, às 20 horas, Frederico Pupi. Vera Rhodes. Esperamos vocês.